artista é a mesma coisa que um anarquista, exclamou ele. Você pode repropor as duas palavras como quiser. Um anarquista é um artista. O homem que joga uma bomba é um artista porque ele prefere um grande momento a tudo. Percebe que uma explosão de luz resplandecente e um belo e perfeito estrondo valem muito mais que meros corpos comuns de poucos policiais desfigurados. Um artista desrespeita a todos os governos, suprime todas as convenções. O poeta só se deleita com a desordem. Se não fosse assim, a coisa mais poética do mundo seria o metrô subterrâneo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um livro espetacular. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você está chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos. Assim você me ajuda muito com a divulgação do canal. E hoje a gente vai conversar sobre Chesterton. Hoje a gente vai falar sobre o homem que foi quinta-feira ou o homem que era quinta-feira, dependendo da tradução que você for ler. E esse aqui faz parte de um projeto de leitura que eu tô fazendo aqui no canal, chamado Projeto Leitura da Década, onde eu estou lendo livros em ordem cronológica que foram publicados durante a primeira década do século XX. Eu estou lendo um livro por ano em ordem cronológica. E este aqui é o livro de 1908. Esse é um projeto que já tá no finalzinho, eu já tô terminando essa década, né? Depois eu pretendo escolher uma outra década para fazer este projeto. E se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link para a playlist do projeto aqui na descrição do vídeo e também nos cards. Aí você consegue acompanhar todos os vídeos que eu já fiz aqui pro projeto. Esse livro aqui foi escrito pelo G.K. Chesterton. Chesterton nasceu em Londres e ele viveu entre os anos de 1874 até 1936. Ele foi um grande escritor, tendo publicado romances, ensaios, crítica literária, textos dramaturgos, contos. Um dos seus livros mais famosos é O Homem Eterno, Pequenas Trivialidades, Ortodoxia. Mas O Homem que Foi Quinta-feira também é um título bem conhecido do autor. Tanto que eu já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha lido nada do Chesterton, então esse aqui foi o meu primeiro contato. O Chesterton foi uma pessoa que passou por várias crenças durante a sua vida. Então ele nasceu numa família anglicana, durante a sua adolescência ele foi agnóstico e mais tarde ele foi se converter ao catolicismo. E por que eu tô falando isso? Este é um livro que é repleto de referências bíblicas. Esse foi um livro que foi escrito em 1908 e antes de eu adentrar exatamente na história do livro, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença de alegoria e simbologia. Muita gente fala que essa daqui é uma alegoria. E aí existe uma pequena diferença entre alegoria e simbologia. E eu vou falar assim muito por cima, tá bom? Mas basicamente a alegoria ela já tem um sentido pré-definido pelo autor para que o leitor entenda. Já o símbolo, ele não tá ali só para fazer uma referência específica. A leitura simbólica, ela não exige que o leitor tenha ali um nível intelectual para que ele entenda o que o autor já tinha pré-definido como significado da história. Eu li um texto muito bacana que fala sobre isso e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem se interessar, que tá até no site do chesterton.org. Acho que é esse o nome do site. Enfim, eu vou deixar aqui embaixo e aí vocês conseguem dar uma olhadinha, porque lá nesse texto o autor ele coloca o homem que era quinta-feira como uma leitura simbólica e não como uma alegoria. Bom, mas basicamente, né, o que a gente tem aqui? Aqui a gente vai acompanhar a história do Gabriel Sim. O Gabriel, ele é um poeta da ordem. Além de poeta, ele também é um policial da Scotland Yard. Ele faz parte de uma divisão da polícia que busca combater os anarquistas. E aí no início do livro a gente vai acompanhar um outro poeta, que é o Gregory. O Gregory, ele é assumidamente um anarquista. Ele também é poeta. E logo no início do livro a gente tem uma discussão entre o Sim e o Gregory. E de certa forma vai chegar num ponto que o Gregory vai ficar bem ofendido. Ele vai se sentir ofendido porque o Sim vai falar pra ele que ele não é um anarquista de verdade. E aí no intuito dele provar que ele realmente é um anarquista, ele chama o Sim pra passar uma noite diferente com ele. Ele leva o Sim até um bar e no subsolo desse bar é onde acontecem algumas reuniões da organização anarquista. Só que antes dele levar o Sim para essa reunião, ele faz um trato com ele. Ele fala assim, olha, eu vou te levar
para um lugar para te provar que eu realmente sou um anarquista. Só que você vai ter que me prometer que você não vai contar nada para a polícia. Lembrando que o Sim, ele é um policial disfarçado. Bom, ele aceita. E aí ele vai com o Gregory para essa reunião. O que acontece é que existe um conselho de anarquistas que comanda toda essa organização. Esse conselho é comandado por 7 membros. Esses membros, eles usam o codinome de dias da semana. Então a gente tem o segunda, o terça-feira, o quarta-feira e o domingo, que é o presidente, é o líder desse conselho. Bom, acontece que o quinta-feira morreu. E aí eles vão fazer uma nova eleição, uma nova votação para definir quem é que vai ocupar o lugar do quinta-feira. Bom, o Gregory, ele é o favorito para essa votação. Ele já está ali com o nome pré-estabelecido para ficar nesse cargo. E aí ele confessa isso pro Gabriel. Só que o Gabriel fala para ele assim: bom, você fez uma proposta para mim, né? Que eu não vou contar nada pra polícia, tudo certo, prometi pra você. Agora eu vou te contar um segredo, se você me prometer que não vai contar nada pros anarquistas. E aí o Gregory fica bastante curioso e fala: não, beleza, eu aceito. E aí o Gabriel conta pra ele que ele é um policial infiltrado. Ele fica bem chocado e aí os membros começam a chegar pra votação ali e ele não pode falar nada. Acontece que os dois, eles estão amarrados nessa promessa. Um não pode contar pra polícia e o outro não pode contar pros anarquistas. Bom, é anunciado ali que o Gregory é o favorito pro cargo, ele vai fazer um discurso e nesse discurso ele meio que tenta falar que eles têm que destruir essa imagem que as pessoas têm dos anarquistas, que eles são terríveis, para eles tentarem conseguir obter o resultado da causa deles de uma forma mais pacífica. E aí o Gabriel vai lá e se intromete nesse discurso dele e começa a falar para ele que não é assim não, que eles têm que usar da violência e que eles têm que acabar com tudo mesmo, que se não fosse por isso eles não estariam escondidos. E todo mundo gosta da forma como o Gabriel fala, todo mundo acha ele demais e acaba que no final quem é eleito para a vaga do quinta-feira é o próprio Gabriel. E é muito legal você ver esses dois poetas presos na promessa que eles fizeram, porque o Gregory, ele até tenta parar ali tudo, essa eleição, fazer com que eles não votem no Gabriel, só que ele não pode contar que ele é um policial, porque ele tá amarrado nessa promessa que ele fez, e aí acaba que ninguém acredita nele, parece que ele tá, a impressão que dá é que ele tá com ciúmes, que ele tá com inveja, porque o Gabriel tá roubando o cargo dele. E a história do livro vai girar então em torno do mistério dessa organização, principalmente no mistério de quem é esse Domingo, quem é o Domingo, que é o líder dessa organização, desse conselho. Além disso, a gente também vai conhecer a história do Gabriel, do poeta Gabriel Sim, que ele é um poeta que sempre foi um crítico dos revoltados, até que um dia ele é abordado por um policial na rua e o policial começa ali uma discussão com ele e aí o policial chama ele então para participar dessa divisão da polícia que combate os anarquistas. Ele vai até um homem que fica dentro de um quarto escuro no qual ele só escuta a voz desse homem e esse homem que vai recrutar ele então para essa divisão da polícia. Além disso, a gente também vai conhecendo os outros membros do conselho, né? O segunda-feira, o terça-feira, o quarta-feira, o sexta-feira, o sábado, e a gente vai se aprofundando mais nesses personagens e no fim a gente vai descobrindo que ninguém é realmente o que diz ser. Tudo ali é meio mascarado. O livro tem um subtítulo, um pesadelo. Então, como o próprio subtítulo já diz, isso aqui é um pesadelo. Essa é a descrição de um pesadelo. Então a gente começa com uma história um pouco mais realista, né? E aí ela vai ficando fantasiosa à medida que vai andando pro final. Vai ficando agoniante também, sabe? Chega num ponto que você sente aquela sensação de eu quero acordar, eu quero acordar, eu quero despertar desse pesadelo. É tão bem escrito que o autor consegue te fisgar do início até o final. E como eu tinha já falado aqui no vídeo, esse é um livro que tem muita simbologia da Bíblia,
muita referência da mitologia, do panteísmo. O autor, ele traz uma coisa do pessimismo que rondava a Europa ali no início do século XX. O anarquismo era muito temido. A população estava se encaminhando para o início da Primeira Guerra Mundial. O autor, ele conta na sua autobiografia que a ideia dele de montar este pesadelo é mostrar que no início o mundo parece tão terrível que aí quando você vai se encaminhando para o final, você vai vendo que na verdade não era tão assombroso como parecia ser. É aquela coisa de, ai, era apenas um sonho, né? Parece terrível, 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 você vai ficando com medo, aí quando você acorda você fala, ah, era só um pesadelo. Como eu disse, a história começa mais realista e aí, à medida que ela vai caminhando pro final, ela vai tomando uns caminhos muito malucos. Gente, eu amei esse livro, de verdade. Eu comecei a ler ele e eu falei, eu vou ler só o primeiro capítulo, vou só começar ele hoje. E aí eu não conseguia mais parar, eu não consegui parar enquanto eu não terminei de ler. Não sosseguei. E, gente, eu quero já ler muitas outras coisas que o Chesterton escreveu. Ele escreveu muita coisa. Eu recomendo demais, se você gosta de mistério, de thrillers policiais, assim. E também, até se você gosta de histórias mais fantasiosas, assim, conheçam O Homem que Foi Quinta-feira. É uma leitura simples, tá? Apesar de ser um livro mais antigo, não é nada complicado, é uma leitura simples. E é aquela coisa... Você consegue ver ali toda uma referência por trás, um simbolismo, mas ao mesmo tempo você tem uma história superficial, né? Que é essa história que a gente poderia dizer que é essa alegoria, que você consegue se divertir da mesma forma. É uma história engraçada, é uma história divertida, é uma história intrigante. Bom, enfim, gente, recomendo demais e me contem aí nos comentários o que vocês já leram do Chesterton, me indiquem livros dele, porque eu já quero muito conhecer mais sobre a obra desse autor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, um beijo grande e até a próxima!